Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Professor Rony. Hoje nós vamos aprender um tema muito importante, um tema muito discutido que está presente no Enem, que está em vestibulares. E esse tema é a genética, beleza? Hoje nós vamos aprender sobre os conceitos que trazem a genética e a sua relação com o cotidiano, beleza? Então, genética é o que, gente? Genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, que estuda a transmissão das características de geração em geração, certo? E agora nós vamos aprender onde é que estão essas informações que são passadas de geração em geração. Tenho certeza que algumas pessoas já devem ter comentado com você, olha, você parece ter alguns traços da sua mãe, dos seus pais, né, dos seus avós, enfim. Eu quero dizer que realmente podemos ter sim, e elas são trazidas pelo nosso DNA. Vamos lembrar do que já vimos até aqui, né? Vimos que o nosso DNA, ele está presente aonde? Está presente dentro das nossas células. No caso das células eucarióticas, dos organismos que são eucariotos, elas estão presentes envoltas de uma membrana nuclear, ou seja, uma membrana chamada também de carioteca. Enquanto nos organismos procariotos, nós temos algo bem diferente. Elas estão dispersas no citoplasma, tá bom? Então não tem uma organização igual às que a gente vê nas células eucarióticas. Beleza, gente? Então, o nosso DNA é importante, por quê? Porque ele faz um processo que nós chamamos de duplicação, tá bom? Vou colocar aqui o número 1 para representar a duplicação do nosso DNA. Só que o DNA ele não serve apenas para duplicar e passar as características para a próxima geração. Ele é muito importante para o metabolismo das células, o metabolismo do organismo. Então, o DNA ele serve, né, para quê? Para a síntese e a fabricação do RNA. Para quem não lembra, RNA é o ácido ribonucleico presente nas células que ele apresenta apenas uma fita e ele é importante para a síntese de proteínas. Gente, entendam uma coisa, que esse processo aqui, onde está representado por essa segunda seta, nós chamamos de transcrição. É um outro processo, onde o DNA ele serve de molde para a síntese de RNA. Então, nós chamamos de transcrição. Enquanto esse processo onde o RNA se transforma em proteínas, nós chamamos esse processo de tradução. Mas o que eu quero que hoje vocês entendam é que tudo está dependendo do DNA para ser sintetizado. Beleza, gente? O DNA ele não serve apenas para a reprodução, para passar aquela transmissão das características para as próximas gerações, mas ele serve também no metabolismo, para a síntese de proteínas. Isso é muito importante vocês entenderem, certo? E hoje também nós vamos entender que algumas proteínas nós já conhecemos. Como, por exemplo, nós temos a queratina, que é aquela proteína que está presente no nosso cabelo, não é verdade? Constitui também as nossas unhas, está presente também na nossa pele. E essa queratina ela é tão importante porque ela é uma proteína estrutural. Mas nós temos algumas outras proteínas que são importantes, inclusive para a nossa sobrevivência, como a hemoglobina, que é aquela proteína responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico dentro do nosso corpo. Sem ela, nós não teríamos a respiração celular. Nós temos também proteínas, como por exemplo, a proteína presente na nossa pele, né, sintetizada pelos melanócitos, que é a melanina, proteína importante
para ajudar na filtração de raios UV e evitar a danificação desse DNA. Então, para vocês entenderem como essas proteínas elas são importantes e elas estão presentes dentro das nossas células, dentro dos nossos tecidos e também constitui o nosso organismo como um todo. Certo, minha gente? Então, além disso, falando agora sobre a duplicação do nosso DNA e o DNA está associado à reprodução, eu quero que vocês lembrem agora sobre a reprodução, né, conhecida como reprodução sexuada. E como é que ela acontece? Vamos lembrar que na espécie humana, certo? Nós temos aí uma reprodução feita por células especializadas. Você lembra que célula é essa? Né? Nós temos os gametas. Nos homens, nós temos o gameta masculino, chamado de espermatozoide. E nas mulheres, nós temos um outro gameta, chamado de ovócito secundário, ou também óvulo. Beleza? Chamado de óvulo. Cabe notar aqui, gente, que essas células elas são especializadas na reprodução sexuada e elas não vão apresentar todo o material genético que aquele indivíduo vai ter. Elas só apresentam 50% da carga genética que o organismo tem. Então, elas apresentam 50%, cada uma delas. Por causa disso, elas são chamadas de células haploides, porque elas apresentam o número de material genético reduzido. Ok, minha gente? E quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo, nós temos 100% da carga genética necessária para aquele indivíduo sobreviver. E aí, gente, esse 100% de DNA, de material genético, é muito importante para a formação dos tecidos, dos órgãos, do sistema daquele organismo que vai nascer, ok? Então, essa célula nova aqui que se originou da fusão entre elas duas, nós chamamos de zigoto ou célula-ovo. É a primeira célula de todo o organismo que vai se formar. Certo? É a célula, vamos dizer, primitiva. Dela surgirão todas as células que constituirão um organismo multicelular, um organismo complexo, completo. Ok? Então, sabendo disso, a genética, ela se divide em duas áreas. Essa que eu estou apresentando para vocês e mostrando para vocês o entendimento sobre material genético, né, sobre essa transmissão das características a partir da reprodução, ela é chamada de genética molecular, certo? Então, se vocês observarem aqui, ó, a formação de RNA e proteína também é importante no estudo dessa genética, que é a molecular, que ela estuda as moléculas, tá bom? Porém, nós temos uma outra genética, que é a genética clássica, criada, né, pelo monge chamado de Gregor Mendel, que ele estuda como é que essa transmissão dessas características elas se dão. Ele descobriu esse padrão dessa transmissão desses fatores que nós vamos estudar, tá bom? E importante, gente, nós entendermos que Mendel ele trouxe essas ideias da genética clássica antes mesmo da descoberta do DNA, tá bom? Então, antes de estudar Mendel, nós vamos estudar quais eram os pensamentos antes de Mendel. Então, nós chamamos de pensamentos pré-mendelianos. Então, os pensamentos pré-mendelianos, né, eles já apareciam. E a gente vai entender, por exemplo, o que Aristóteles ele tinha essa ideia de reprodução. Como é que surgia um ser vivo? Então, para ele, né, Aristóteles, ele entendia que a mulher ela tinha ali o seu órgão reprodutor aquecido pelo fluido que vinha do
homem, que é o esperma. Então, ele tinha essa concepção e que era o homem que dava a formação das características daquele indivíduo. Então, se durante a gestação, se durante o desenvolvimento ocorresse tudo bem para Aristóteles, aquele ser que ia nascer seria da genética do pai, ou seja, ele seria um indivíduo masculino. Porém, se ocorresse algum erro durante a gestação, durante o desenvolvimento, ele entendia que aquele ser que iria nascer seria uma menina. Então, olha só. E se ocorresse um erro, vamos dizer um erro duplo, aquele indivíduo que ia nascer seria parecido com os avós. Então, era essa concepção de Aristóteles naquele tempo. Entenda, ele não sabia o que era genética, não sabia o que era DNA, enfim, não tinha essa ideia. Mas as ideias pré-mendelianas que mais chamam a atenção e que é importante a gente aprender é o pré-formismo e a epigênese. Então, o pré-formismo, gente, é aquela ideia em que o indivíduo ele já está pronto, ele só precisa desenvolver. Então, alguns pré-formistas acreditavam que o espermatozoide, dentro deles, já existia um indivíduo pré-pronto. E outros acreditavam que dentro do óvulo é que existia um indivíduo já pré-pronto. Enfim, mas que quando ocorresse a fecundação, a união, né, desses indivíduos aí, o indivíduo pequenininho que está aqui dentro, ele só iria se desenvolver, certo? Já na epigênese há uma diferença, eles não acreditavam que o indivíduo já está pré-pronto. Eles acreditavam que o indivíduo ele iria se desenvolver com a ajuda do ambiente. Era o ambiente que iria formar aquele indivíduo juntamente com os fluidos, né, que vieram do pai e da mãe. Tá bom? Então, eram concepções diferentes e que por muito tempo gerou discussões. Mas foi com Gregor Mendel que se entendeu como é que o padrão genético dessas características são transmitidos. Então, Mendel, ele foi, além de um monge, ele também era um cientista. Por quê? Porque ele desenvolveu um método científico capaz de entender os processos genéticos. Ele fez observações, ele levantou hipóteses, ele fez experimentos e ele chegou a conclusões através desses experimentos. E através disso ele desenvolveu a ciência da genética e publicou isso. Tá bom, gente? E publicou isso. Inclusive, gente, eu quero falar para vocês que ele achou coisas muito importantes durante os seus experimentos e na hora da publicação ele não obteve grandes sucessos. O seu trabalho, para vocês terem ideia, só foi descoberto anos depois da sua morte. Tá bom, minha gente? Entendam o seguinte, Mendel ele trabalhou com uma planta que ele escolheu, não foi ao acaso, ele escolheu, que são as ervilhas. E a ervilha, ela foi escolhida com um critério. Era uma planta que apresentava características bem definidas, certo? Então, por exemplo, tinham sementes verdes e sementes amarelas. Então, ali existiam características bem definidas, não existia uma terceira característica que era intermediária, então por isso ele escolheu. E também, gente, porque a ervilha é uma planta que se reproduz muito. Entendam, o segredo de se estudar genética está dentro da reprodução. E as ervilhas, elas foram importantes por isso, tá bom? Porque elas se reproduzem de forma muito rápida, então estão como acompanhar a descendência por muitas gerações, certo? E a partir disso, né, ele chegou ao que nós chamamos de primeira lei
de Mendel. E foi aqui, minha gente, que ele conseguiu desenvolver todos os passos da transmissão das características genéticas. Então, nós vamos estudar mais detalhadamente a primeira lei de Mendel nas próximas aulas. Mas eu vou dar só um pedacinho que ele desenvolveu. Ele escolheu uma planta, que foi a ervilha, e que apresenta 7 características, tá bom? Então ele escolheu 7 características dessa planta para estudar. Quais foram elas? A cor da ervilha, a textura da ervilha, da semente da ervilha, certo? A altura da planta, a cor da vagem, a textura da vagem, a cor da flor e também a terminação em que a flor ela germinava. Ela germinava não, perdão. Ela brotava. Então, ele, com base nisso, desenvolveu os seus estudos, certo? Determinando os fatores que estavam relacionados no seu estudo. Então, a primeira lei de Mendel, a gente também chama de lei da transmissão dos fatores. Ok, minha gente? Então, na próxima aula nós vamos estudar sobre a primeira lei de Mendel. Quero agradecer a vocês também por mais uma aula. Então, até a próxima. Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, gente, nós falamos sobre genética, né, na nossa aula, e agora nós vamos exercitar aquilo que nós aprendemos sobre ela. E aí eu trouxe uma questão para vocês do Enem 2010 e uma questão bastante interessante. Vamos lá. Um molusco que vive no litoral oeste dos Estados Unidos pode redefinir tudo o que se sabe sobre a divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco, Elysia chlorotica, é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar um gene das algas e, por isso, desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É o primeiro animal a se alimentar apenas de luz e gás carbônico, como as plantas. A capacidade do molusco fazer fotossíntese deve estar associada ao fato de o gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar o quê? Então, a gente precisa lembrar de 2 conceitos. O primeiro, conceito de botânica, né? O que é que as plantas fazem? Fotossíntese, beleza. Mas aonde dentro da célula a fotossíntese é feita? Temos que lembrar que é dentro do cloroplasto. E o cloroplasto, ele precisa de uma molécula, na verdade, uma macromolécula, que ela é muito importante aí na absorção da luz solar. E principalmente na energização do elétron que está presente nessa molécula, que é justamente a clorofila. Então, a clorofila é uma molécula importantíssima. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. A segunda coisa que nós precisamos lembrar, gente, é a questão de como o DNA ele é importante na hora da fabricação da proteína. Né? A gente chama de grande dogma central da biologia molecular. Por quê? Porque o DNA, além dele se replicar e dele estar responsável, né, pela transmissão das características, ele também é responsável pela síntese de RNA e o RNA responsável pela síntese de proteínas. Então, essas 2 informações, elas são chaves para matar a questão. A letra A diz assim, clorofila. Tudo bem, clorofila. Que utiliza a energia do carbono para produzir glicose. Não. A clorofila não utiliza a energia do carbono. Ela utiliza a energia vindo da luz. Tá bom? Da luz solar. Letra B, citocromo. Lembrando, o que é citocromo? Gente, citocromo é uma molécula parecida com a clorofila, porém, ela apresenta cores diferentes. Vermelho, amarelo, marrom, enfim, são cores variantes e aí a gente chama de citocromo. Que utiliza a energia da água para formar oxigênio? Não. Também não tem nada a ver
O nosso foco é achar uma alternativa que fala de clorofila, né, e que tem a relação aí de luz solar com captação de elétrons para a formação da glicose. Letra B também não é, letra D, citocromo também não é, letra E, clorofila, que transfere a energia da luz para compostos orgânicos. Isso mesmo. Então a clorofila ela tem essa função, né? Mas a gente tem que lembrar que a origem dela vem do gene, tá bom, gente? Da síntese do gene. Então o gene está muito relacionado, né, com a clorofila. Se não temos o gene no molusco, ele não vai fazer fotossíntese. Então, com base nisso, a gente mataria essa questão com a letra E. Ok, meus amigos e minhas amigas? Letra E. Vamos para a próxima questão 2015, que diz assim: a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Bayer introduziu a informação responsável pela fabricação de insulina humana em uma bactéria para que ela passe a produzir a substância. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o gene responsável pela síntese da proteína insulina, que era humana, e introduziram em uma bactéria, né? Então, vamos lembrar que esse conceito está muito ligado ao quê? A modificação genética de um outro ser vivo, tá bom, gente? Então, as bactérias modificadas, elas são transgênicas, né? Porque eu tirei um gene de uma espécie e coloquei em outra, por Herbert Bayer, passaram a produzir o quê? A insulina humana. E essa insulina humana recebe o quê? A sequência de DNA codificante da insulina. Isso mesmo. Então, a letra A já está matando a questão aí. Letra B não é a proteína, porque se fosse a proteína, um dia ela se esgotaria, né? Nós recebemos a insulina, que é a proteína, e um dia ela acaba, e no outro dia temos que tomar novamente, para quem é diabético, no caso, né? Mas aqui, a sequência de DNA, quando ela é introduzida, ela sempre vai produzir, sem precisar colocar. O RNA recombinante da insulina, também não. Lembrando, é o DNA. A figura aqui principal é o DNA. E letra E, o cromossomo da espécie humana, também não. Não tem como colocar um cromossomo inteiro, que é uma estrutura muito grande, molecularmente é muito pesada, em uma bactéria, né, gente? Então, só se tirou um pedacinho para colocar uma sequência de DNA para colocar na bactéria que codificasse a insulina humana e ela produz essa insulina. Tá bom, gente? Então, essas são as questões que nós temos. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.